Não existe coincidência num universo altamente orquestrado por um criador e um design inteligente. E eu sei que isso é motivo que apavora muita gente, principalmente o primeiro da direita que vai levantar correndo para vir aqui debater. Quase. E aí? Tudo bem, Marçal? Como é que você chama? Ari Martins. Ari Martins. Play no time. Isso, conterrâneo seu. E aí? Tudo bem? Então, essa alegação de que não existe coincidência no cosmos, ela implica uma crença sua de uma ordem, né? Uma ordem estabelecida na criação, no caso, né? E também implica a crença de que o universo ele é tão ordenado que as coisas, as constantes estão finamente ajustadas, digamos assim, para possibilitar esse universo estável, capaz de produzir vida. Sim. Né? É interessante que... O que você, Marçal, entende por ordem nesse processo aí? Acredito o seguinte, que tudo que é material foi feito de algo que é imaterial. Um tripé chamado tempo, espaço e matéria foi criado na mesma ocasião. E que não tem como alguém que é matéria criar matéria. Então a gente está falando de um ser que está fora disso. Perfeito. Você assume que Deus é radicalmente imaterial? Eu acredito que ele é tudo. Perfeito. Mas ele precisa, no âmbito dessa transcendência, fora do espaço e tempo da matéria, isso implica que ele é também imaterial. Sim, na Bíblia fala que Deus é espírito, e espiritualidade Exato. É imaterial. Tem um corpo físico, que é material, tem alma, que é morfogenética, e tem espírito, que é onde a gente ainda acha que entende alguma coisa, que é astrofísica. Certinho. Dado que o universo ele é radicalmente a matéria, até por definição, como Deus imaterial comunicou essa matéria para o universo? Pergunta simples. A pergunta é bem simples. Explica aí a camada K, que nem o Stephen Hawking conseguia, as leis básicas da astrofísica que a gente acha que consegue entender, mas não entende nada ainda. A gente ainda fica errando o cálculo para acertar planeta. Mas isso não é um apelo à ignorância, achar que porque a gente não sabe algo, a gente tem que colocar Deus como resposta? Se a gente não sabe, a gente tem que pedir alguém, né? Ajuda de alguém. E não seria mais honesto intelectualmente, não Sim. como pessoa, mas intelectualmente, adotar no mínimo um agnosticismo ou uma espécie de ateísmo que trabalha com uma... Porque uma vez que você... Já que você trouxe esse assunto, deixa eu te ajudar. Eu acho que todo mundo nasce ateu. Todo mundo. Sem exceção. Eu discordo, porque o ateísmo implica uma descrença consciente. Deixa eu só terminar de falar. Na cosmovisão, todo mundo é naturalista, né? Nasce pelado, sem nada, sem dinheiro, mesmo que seja numa família rica. Porque a herança não é válida enquanto o pai está vivo. Sim. Então todo mundo na cosmovisão é naturalista. Nasce já com esse comando, se você seguir a Bíblia, né, como uma orientação, não como uma verdade, se você não quiser. Para mim... Eu não fico ofendido de você falar que a Bíblia não tem valor nenhum. Pelo menos tem um contexto histórico absurdo. É um livro milenar de muita sabedoria. Na minha visão, você vai olhar para as pessoas... Na minha visão, não. Olhando para a lógica. Vou tirar minha visão daqui. Todos nascem ateus porque lá em Romanos fala assim que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, de um único homem. Só que um único homem também recebeu direto do próprio Deus uma mensagem. E essa mensagem fala, você é minha imagem e semelhança. Aí você fala, eu não acredito, mas mesmo você não acreditando, eu estou vendo. Se você quiser entrar na questão do ateísmo, você já saiu do universo, que a gente estava falando do universo. Mas como você entrou no ateísmo... Você já saiu da definição de ateísmo. Porque não, ateísmo é negar Deus. É o estado original de todo homem. E uma criança, quando nasce, não está negando nada. Depois, quando você para de negar Deus, você vai para outro nível. Você vira agnóstico. O que é? Evita Deus. E aí é só mexer um pouquinho na sua caixa emocional. Posso falar só um pouquinho? Só terminar e você fala. Se você quiser já parar minha fala no meio, eu faço a mesma coisa com você. Porque já tem muito tempo, mas tudo bem, pode terminar, justo. Tá. Então, se você subir um pouco sua frequência, aí você vai falar, não, peraí, eu não vou negar a Deus mais, porque não tem como negar, né? Está escrito em tudo. Você olha para todas as coisas da natureza, está a sua assinatura. Mas eu entendo que você pode continuar negando. Você pode evitar, porque fica feio depois que você amadurece falar que ele não existe, que você não tem ato probatório. Numa terra de 40 mil quilômetros de circunferência, a gente está descobrindo animais ainda. A gente não dá conta de falar nem o que tem dentro da Terra, nem o que tem no mar, sabe mais sobre o espaço sideral do que a Terra, vai falar que Deus não existe. Então você dá uma amadurecida, você vira agnóstico. Se você fizer mais um pouquinho, você vai para um lugar onde você fala, não, são vários deuses. Então a frequência de cima é o politeísmo. Tem vários deuses e aí eu falo, qualquer um serve. Depois disso eu vou para o deísmo.
Deus criou tudo e vazou e deixou a gente aqui. Se eu subir mais um pouco, igual o pastor falava, se eu subir mais um pouco, estudei ciência, me afasto de Deus. Estudei mais um pouco, cheguei mais próximo dele. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma experiência com ele. Então, se você quiser falar do espaço, a gente tem que voltar lá no espaço. Se quiser falar do ateísmo, que é o grau número 1, que eu vou te falar, eu sou ateu de ateu. Então, se vocês realmente forem ateus, tem aqui um ateu entre vocês. Eu sou ateu de vocês. Certo, só voltando para a questão aqui, Pablo. Legal sua colocação. Agora, ateísmo, pessoal, é a posição que se compromete com a proposição de que não há pelo menos um Deus. Bacana. E quando você se compromete com essa proposição, não Marçal... Não há um Deus ou não há nenhum Deus? Não, agora é o meu momento de fala, só um instante. Quando você se compromete com essa proposição, você precisa estar consciente das razões, das evidências de por que você assume ou a inexistência de Deus ou a provável inexistência de Deus. Ou mesmo a posição agnóstica, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte... Voltando para a questão primeira aqui, que você colocou, que o universo, né? Você deu exemplo das camadas e tudo bacana. Legal. O fato é, o nosso universo material, e eu perguntei se há uma comunicação entre a não matéria e a matéria, né? Mas há mais coisas. Para que algo, plateia, para que algo sirva de causa, Marçal, é preciso que ela tenha ou prioridade no espaço-tempo, ou contiguidade no espaço-tempo. Contiguidade nada mais é do que dizer que a causa assume uma vizinhança no tempo e no espaço com efeito. Porque algo que aconteceu lá em 2000 a.C., evidentemente não é causa imediata de um fenômeno no momento. Então, a causa ela tem que ter uma relação com o efeito de uma contiguidade, ou seja, de uma vizinhança no espaço-tempo. Todos os modelos filosóficos, boa parte dos modelos mais robustos de causalidade, trabalham com esse account, com esse modelo de causalidade. E é preciso também haver uma condição nomológica, que é uma coisa mais complexa. E Deus, Pablo Marçal, estando fora do espaço-tempo... Que é isso? Vocês estão aceitando Jesus, hein? E Deus, ainda Pablo... Não. E Pablo ainda Marçal... Não. Hoje mesmo estarão comigo no paraíso. Não, certinho. E Deus, estando fora do espaço-tempo... Seus amigos estão levantando a mão aí, irmão. Não, bacana. E Deus, estando fora do espaço-tempo e da matéria, ele não serve de causa. Isso é um debate ou uma aula? Você está dando aula? É porque já deu o tempo aqui? Ainda não. Tem que ser mais da metade aqui. Entendi. Então Deus, Marçal, ele não tem natureza causal. Então entendi. É preciso a gente pensar de maneira desviesada e pensar... E o que muda isso Deus, aí? Tem natureza causal? Onde você quer chegar com isso? Não, onde eu quero chegar é exatamente o seu tópico, que Deus não pode ser uma causa e uma fundação apropriada para o universo, uma vez que ele é exatamente isso. Ele não é matéria, portanto não pode comunicar matéria, ele está fora do espaço-tempo, portanto não tem as condições de causalidade, que é vizinhança no espaço-tempo, e ele está, acredito para você, acima da lógica, não é verdade? O que é lógica para você? Claro, lógica é um instrumental formal basilado em princípios, como princípio de identidade, princípio de não contradição, terceiro excluído, e ele ajuda você a instrumentalizar o pensamento, a pensar de maneira correta, racional, e ver coerência nas coisas. Deus está acima da lógica? Tem algum ser humano que consegue atravessar um buraco negro? Entrar no horizonte de eventos? Mas nós não estamos... No ato elíptico e atravessar ele? Não, né? Não, nós estamos então falando de lógica. Então você não entende nada de lógica, sabe por quê? Isso aí é contradição física e não lógica. Não é contradição física, sabe o que é isso? Não existe contradição física. Significa o seguinte... Você ainda nem testou o fundo do rio e você está querendo falar da profundidade de algo que você nunca testou. E por que você assume a existência de Deus, apesar disso tudo? Eu não assumo a existência, não. Eu tenho relacionamento com ele, é diferente. Mas você concorda que você é limitado? Se você... Depende do que você está falando. Se for corpo, cognitivamente sim. falando, nós não somos limitados? 86 bilhões de neurônios, não usa nem 2%, eu acho que é uma alegação você um pouco miserável, escassa, cognitivamente e intelectualmente, inclusive. Se nós somos tão limitados assim, como você é limitado. Tanta certeza... Você está falando de você. Não, como nós, como porque se você não sobe a sua frequência, você prova da sua limitação. Você é limitado cognitivamente. Você fecha a sua questão. Não, eu não você não é limitado cognitivamente? Todos nós somos. Por que todo mundo quer que você saia? Eu acho que a limitação é sua. Não, eu acho que é porque o pessoal quer continuar o que eu já comecei aqui. Eu acho que o pessoal não suporta você como representante. Você não provou o seu ponto. Eu acho que você está com limitação cognitiva para continuar o debate. Boa. Volta o tempo. O que você prefere? Quer falar sobre o tema? É que eles pediram para falar sobre o tema, né? Vamos falar sobre isso. Quando você pensa a respeito da complexidade do universo, o fato de não termos conhecimento e tudo mais, seria isso que faria você, já que é complexo, consequentemente tem que ter alguém inteligente para fazê-lo. Seria mais ou menos esse pensamento? Não, cara, se você quiser falar sobre, já pular para o assunto da existência de Deus, eu tenho relacionamento com ele. Tem mesmo? Tem. Você fala, ele responde. Quantos órgãos tem no corpo humano, você sabe? Não, quando você fala com ele... Você sabe quantos órgãos tem no corpo humano? Já estou te explicando, você sabe ou não? Não, mas isso não é relacionado com Deus. Só estou te perguntando, sim ou não? Não sei. Tá, tem 78. Tá.
Só tem um órgão que Deus fala, qual que é? Qual que é? Coração. É mesmo? É. Ele tem ouvido, então. Não, mas uma dúvida. Muito bom. É legal que fica marcado. Não, mas na boa. Você tem Você esse veio pra relacionamento. aprender ou você veio pra zombar? Você tem Você é esse intelectual ou você veio pra fazer relacionamento? zombaria igual essa galerinha Você aqui? tem esse relacionamento com Deus? Eu não tô te explicando que parte só de um único lugar, Bem, que o problema mas é que seu como você coração... consegue distinguir que não é algo seu, que não é algo, por exemplo, da sua cultura, da sua própria crença Certo. específica, e que de fato é Deus? Vamos olhar e pra não biologia? outra coisinha? Qual que é o primeiro órgão que é formado do corpo humano? Qual? Coração. Você vai fazer... Não, mas eu quero saber como é que você identifica que é Eu Deus. posso chegar lá, ué. Então beleza, pode ir. Se vocês vieram aqui só para vomitar na mesa, se vocês tiverem o coração aberto para aprender... Você foi biologicamente errado. É o seguinte, se você quiser sair do espaço, a gente sai. Eu tô te falando que eu tenho relacionamento com ele, e eu te falo que no relacionamento que eu tenho com ele, eu não me importo se você é ateu ou não. Não, nem eu que você, Agora, você crê ou não. Tanto faz. E eu queria até que todos vocês estivessem certo, para mandar todo mundo a p... Pode mandar, a gente tá Não, certo. Tá não certo. tem como você Quer tá passar? certo. Pelos frutos não tem como você tá certo. Não. Sabe por Olha que só, não olha tem? que Vocês buscam a interessante. liberdade, que na verdade, o que é que vocês estão buscando? Você sabe ou não? Simples, depende de cada um, né? No meu caso, eu faço isso simplesmente não é porque eu estou buscando liberdade. O fato tá de buscando você o já quê? ser ateu em si, você já fica Ateu nem livre, existe, né? eu sou ateu de ateu, moço. Você é, na verdade, todo mundo Eu sou ateu de ateu, Você pronto. é ateu até do seu próprio Deus, que você não pratica a sua própria de Bíblia, meu cara. O que você tá falando, amigo? Você não pratica. Você nem entende Senão Bíblia, já como é que você vai falar isso? Não, vamos depois. Vamos. Bora lá, agora bora lá. Vamos. Ei, caralho. Vamos no campo. Vamos? Vamos lá. Você entende da Bíblia? Vamos Fala lá. os frutos Primeiro, do Espírito se em você- Gálatas. se Fala os você- frutos do Espírito. Amor, Fala os paz, 7 bondade, espíritos. longanimidade, Agora fala benignidade, os 7 mansidão espíritos e de Deus em domínio Isaías próprio. agora. Vai Aliás, lá. em domínio próprio você tá faltando. Boa, aí, vai lá né, então, cara? Isaías. faltando. Vai lá em Isaías, Mais os uma 7 prova espíritos que de você não Deus. tem o Espírito Santo. Agora você não tem a calma, resposta, né? calma, Cadê a resposta? calma. Me dá os 7 espíritos O de tá Deus em que eu Lucas paro, eu 14? levanto agora e vou O que embora. que tá em Lucas 14? Abre agora os 7 que espíritos tá de Deus, em se você Lucas entender de Bíblia, eu 14? levanto e vou O que embora que tá em agora. Lucas 14? Você decorou com os carinhas que você O que tá em debateu, Lucas né? 14? Toshiba. O que tá em Lucas Presta 14? atenção que eu tô Você te também decorou falando. com quem você debate? Presta Ana atenção. Paula? Eu nunca Vai lá. debati isso aqui, é a primeira vez. Não, você conversa com a galera sobre Eu isso. já converso vi com você muita falando gente. também, falando sobre Vamos lá, categoria fala dos agnóstico. 7 espíritos de Deus, já que você sabe qual de que seria Bíblia. os 7 espíritos? Você quer saber? Abre Isaías 11. Opa, eu tô sem o celular aqui. Quer abrir aí? Olha aqui pra mim. O que você veio buscar aqui? Aqui, basicamente, clarear pra galera que realmente Deus não existe, que Então, você fica à com certeza vontade, não fala vai pra fazer. câmera aí. Já Bom, que seu obrigado. coração não tá Valeu. aberto, pode ficar à vontade. Maravilha, obrigado. Usa seu tempo aí. Quando eu digo que cristão não pratica, na verdade, a palavra de Deus, assim como você, todo mundo é só você. Isso Pode é ficar à geral, até vontade. quando eu era cristão, tá? E aí você pode, Você obviamente, nunca foi. rebater, né? Você nunca eu foi. Eu fui. Até muito Você foi mais que religioso, você. é diferente. Não, pior que não. Reinante é diferente de quando religioso. você é protestante, é diferente disso. Você sabe, a gente Protestante já só aprende protesta. Eu quero saber se você é reinante, você tem a um gente selo. já aprende. É o reino quando eu saio da mitologia e aprendo a Sim. encarar a realidade como ela e não Entendi. depender de um amigo invisível e imaginário, Sim. sendo já uma pessoa adulta, né? Isso daí sim não é reinar. Então Eu conta aí, reino o que tá de faltando a forma gente seguir na absoluta. palavra? Que você Boa. seguiu e parou de Sobre a seguir. palavra. Boa, é que você está cortando e eu tenho respondendo. Sim. Né? Mas Vai. vamos lá. Quando a gente fala que o crente não segue a palavra, por exemplo, Lucas 14, não é para seguir mesmo, tá? Só vou dar o exemplo. Ele diz ali que se você não renunciar a tudo quanto você tem, você não é digno de ser meu discípulo. Se você não odeia pai, mãe, filho, irmão, irmã, nem a sua própria vida, você não é digno Posso de comentar ser o versículo? meu discípulo. Posso comentar o versículo? Em relação a isso, Não, ele só esse olhou para versículo. todos, então tudo bem, você pode falar. Sim. Isso aí está em Lucas 14 mesmo. Tá Quando em- ele fala sobre... em Lucas Vamos só 14, debater o versículo, aí você passa. Pode falar. Educadamente. O que Você já tá renunciou falando- tudo? o que você está falando, vou te falar. Pode Marcos 10, 29 está a mesma questão. bora lá. Quem no negar a si mesmo, Sim. em amor de mim ou do evangelho, se você fizer isso, você vai receber 100 vezes mais na vida, nessa vida, acompanhado de perseguição. Aham. Então, se o sintoma de ter feito isso não tiver perseguição na vida da pessoa, tem alguma coisa errada. Então, já que você entrou na seara bíblica, e pelo que eu entendi, você entende um pouco, eu fico mais animado. Legal. Eu fiz umas marcações aqui no meu pulso, Sim. Mateus 24:14, sobre a propagação do evangelho do reino, Certo. e Apocalipse 3:21, ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Você sabe que isso é fake, né? Então, o que acontece? Mateus 24 é mentira também. A gente pode falar depois. Então, o que você vai falar para mim são alegações. E Não, é fato. É eu- fato. eu- É sério, é fato. E eu estou aberto para ouvir. Sim, tamo A junto. diferença de quem ama a sabedoria é que ele está aberto para ouvir, diferente da metade dos cordeiros que estão aqui, que vieram só para ser imolados. Pelo menos são cordeiros. Não, né? você é um cara Jesus que... era cordeiro. Você é um cara que me instiga. Eu gosto, alguém me mandou um vídeo seu, eu acho que você é um cara que tem inteligência suficiente para o debate Obrigado. continuar. Então, se você perguntou se eu cumpri isso, a resposta é sim. Há 13 anos atrás.
Quando eu fui marcado pelo evangelho do reino, não por religião. O que você renunciou? Me fala. O que você vendeu tudo? Vendeu tudo, é só tirar do coração. É porque a sua alegação ela é muito falha. Não, pior que não. Então a Bíblia é falha. Não, é porque você não tem Então a Bíblia maturidade é para falha. entender o que está escrito. Não, aí é porque o homem espiritual só interpretação- discerne coisas Não, espirituais. não, A própria Bíblia está tá escrita errado. isso. Exatamente, só que em outro contexto. Quando você pega Lucas 2, até porque quem fala isso, você vai falar de Romanos, ou Romanos ou outra parte de Foi Paulo. Marcos 10, 29 que eu Que falei. discerne, não, que discerne o Sim. espiritual. Tá, beleza. Vamos lá. Não, Marcos 10, 29 é outra coisa. Mas A vamos mesma lá, coisa de Lucas 14 que você falou. que você for Mateus, então, né? Não, Mateus Marcos. 24, 14 era outra coisa. É que aí a parte Este da evangelho do reino será destruição, pregado do em todas templo, as isso, nações beleza. e então Mas virá o vamos lá. fim. Quando você pega e Mas depois a gente volta. Quando você... Opa! Beleza. Mas não é possível que o maior debatedor da noite não conseguiu falar. Putz. Mas ele é o mais brabo. Vocês têm cara de anjo, todo mundo. Você é o? Christian. Christian. Quase cristiano. Quase. É cultural, né? Cristiano é cristão. Esse nome vem de cristianismo. O meu nome na Europa é Se quiser falar mais próximo. exatamente cristão. Cristão. Aliás, quase todas as línguas ocidentais é cristão. Esse nome é uma denúncia, então. Sim. E acho que todo mundo aqui também vai ter um nome ligado, com alguma ligação à Bíblia, né? Quase todo mundo. Mas não vai ter um novo nome que está em Apocalipse. Só para quem vencer que vai ter um novo nome Mas lá. é uma questão cultural, né? A gente é influenciado por essa cultura ocidental. O inferno também é cristã. cultural. O inferno é cultural Sim, também. também. Mas, voltando ao assunto, né? Você diz que Deus criou a matéria, criou o tempo, Haja luz e houve luz. Quarks, o nome disso. Partícula subatômica. haja luz Aham. e Houve luz. houve luz. Vocês estão ouvindo pela primeira vez, é quarks com Q. Eu ia perguntar como que é essa frase no hebraico. Que frase no hebraico? Essa que você disse. Haja luz? É. Pode citar aí que você decorou ela para mostrar que você Não, sabe. não sei hebraico. Então, Mas eu queria saber de você como que é a frase no hebraico. na verdade, Pra saber a origem da frase a exatamente. probabilidade é uma narrativa que Moisés recebeu, né? Então, Moisés recebeu a posteriori. Se Moisés você for... recebeu? Sim, é o que está Quais escrito no livros Moisés Pentateuco. escreveu? Na verdade, foram tradições orais, né? Tradições orais. Sim. Quer dizer que foi ali na Rádio Peão. Depende do peão, né? Se o peão for campeão, ele tem validade. Se for um peão derrotado igual a maioria Mas aqui, a não. voz de Deus é a voz do povo, né? Nunca foi essa, a voz do diabo. É a voz do Se não diabo. fosse, o Lula não era presidente do Brasil. Depende, aí é questão de... Não! Calma. Calma. Você é o quê que você falou? Anarquista? Lá na sua casa cheio de ordem, você é anarquista de quê? Usando tênis, usando roupa, anarquista como? Eu posso Eu queria que vocês continuar? fundassem o mundo de vocês. Pega o espaçonave e vaza. Sem Lula, é isso que eu queria. Grava isso aí, ó. Sem Lula. Isso é sabedoria do alto. Então, voltando na criação da matéria e do tempo, Tá né? mandando eu sair, pô, no meu próprio prédio. A mesma coisa que você tirar Deus da existência. Para com isso. Fica na sua. Eu que sou o debatedor, como é que você vai me tirar? Você quer tirar Deus da sua vida assim também? Eu falo com o Christian, vamos lá, você pode conversar. A gente faz um telecat daqui a pouco, né? O tempo tá passando e Isso. com argumento. E aí, mas o que que o senhor levantou para falar? Não, eu queria saber aonde que está escrito, ou eu não lembro agora, de onde que vem essa Você questão não lembra de porque você não criação. estudou, ué. Então, informe pra gente. Vamos supor então, vamos trabalhar. onde vem a criação da matéria, dá do um tempo minuto e do para ele, dá um espaço? minuto para ele, um minuto. O seguinte, ano passado descobriram que a água da Terra é mais antiga que o Sol. Cientistas descobriram ano passado. E o Moisés, numa probabilidade de 1 elevado a 138, descobriu, falando naquela língua dele, se é aramaico, se é hebraico, ele descobriu que o quê? O Sol vem no quarto dia. A água da Terra vem antes. Só essa pequena bobeira que aconteceu em Gênesis 1 mostra uma coisinha. Tá, mas eu não vou te foi falar um uma peão coisa. que narrou isso. Mas eu vou te falar uma Como é coisa. que é a criação, o sol chega no quarto dia e não no primeiro dia? Mas eu vou te falar uma coisa. O outro criador... O outro criador é quem, irmão? Só isso. O outro criador é O quem? outro criador criou Outro o universo através da água. O outro criador é Que quem, criador maluco? é esse? Conhece o Aí é criador? doideira, Deus. Você conhece o criador? Deus amado, Você o só outro conhece criador. um criador? Eu conheço um Esse criador. outro criador é indiano, tá? Indiano? Aí é loucura. Pausa aqui. E aí? Tudo bem? Como é que você chama? Jennifer. Vamos lá. Eu Um minuto. gostei muito que você falou de Gênesis,
Você acredita na história de Adão e Eva? História? Que história de Adão e Eva? A história de que Deus criou o homem do barro, depois criou... Do homem do barro, Deus tirou a costela e criou a mulher. De onde você tirou essa história de costela? Isso não está escrito. Da Bíblia. Não está escrito. Em qual lugar? Eu levanto daqui agora, se tiver escrito isso lá. Na Bíblia? Não está escrito. Está escrito do lado. Está escrito do lado, não costela. Isso aí é erro de tradução. Não, tudo bem, não tem problema. Isso mostra que já destruiu tudo. Mas aí, você quer chegar onde com o Gênesis? Não é que eu gostei que você falou de biologia. Aham. Eu queria saber como é que Que cor que era Adão, então? Já que você gosta de biologia, eu vou te ajudar. Que cor que Adão era para ter negros, brancos e pardos e amarelos e todas as cores? Adão? É? Adão, eu não sei porque eu não acredito na história de Adão e Eva. era vermelho. Ada Por quê? significa terra. Porque é a única cor biologicamente que produz qualquer outra cor. Mas como que é uma pessoa... Como é que barro começa a ter carne? Como é que barro começa a ter carne? É. Como é que você come uma maçã? Vem da onde a maçã? Você coloca um sêmen, que é semente no latim, você coloca na terra, né? É diferente Cérebro, de- se colocar uma ideia esquerdista igual entrou na sua cabeça... Deixa eu só terminar essa fala. Você colocou a semente na sua cabeça, produz, porque seu cérebro é terra. Coração, semente da eternidade. Quase todos aqui estão fechados. Se você colocar no seu intestino, começa a gerar gordura no seu corpo. A semente errada. Se colocar no útero Tudo feminino, isso sai o neném. graças Graças à à evolução. evolução de quem? Evolução Se a evolução tivesse certa, do jeito que você acredita, era pra gente ser a geração mais evoluída de todos. A gente é o povo mais evolução tá retardado do errada, mundo. então. Evolução tá errada. Se tiver